Bom dia, estamos começando mais uma edição do MP Debate. O tema de hoje será saúde mental. Para discutir esse assunto, contamos com a presença de duas promotoras de justiça do Ministério Público do Paraná, Dra. Elaine Lopo Rodrigues, da comarca de Cianorte, com ampla experiência na defesa da saúde pública, e a Dra. Caroline Chiamuleira, que está no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção da Saúde Pública, e ainda com assistente social e especialista em saúde mental, Adriele Volpato Craveiro. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Antes de iniciar nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo para que enviem suas dúvidas e contribuições sobre o tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Vamos começar, Caroline, falando sobre as dificuldades, as maiores dificuldades encontradas pelos promotores de justiça no dia a dia em relação à rede de atenção psicossocial, também conhecida como RAPS. Bom dia, então, Cambi, obrigada pelo convite, né? É uma honra participar do MP Debate. E as principais dificuldades que, da perspectiva do Centro de Apoio, nós identificamos ali dos colegas, dizem respeito basicamente às questões de internação de pacientes e basicamente internações involuntárias de pacientes, né? Pacientes que são acometidos aí de transtornos mentais, não só de transtornos mentais, mas também problemas decorrentes de álcool e outras drogas, e a dificuldade que tem dos pacientes serem internados no momento de pico, de crise, né, dessas doenças, especialmente no período aí que a gente chama de transtorno psicótico, que é o momento mais grave da doença, e aí não se consegue fazer a tempo e adequadamente a internação desses pacientes. Então, é o que a gente basicamente identifica a partir dessa visão ali do Centro de Apoio. Eu trouxe um dado, eu gostaria de pedir para o pessoal colocar, talvez na tela, um dado ali, esse dado é da Subplan, né, da nossa subprocuradoria ali para o planejamento da instituição, e são dados de abril de 2018 a março agora de 2019. Então, nós temos aí na área de saúde, claro que o que bate o recorde ali principal são a questão dos medicamentos, mas no que diz respeito ao atendimento ao público, e esses dados são especificamente relacionados ao atendimento ao público, no ranking ali em terceiro lugar nós temos o problema das internações aí classificadas como voluntária, involuntária e compulsória, né? Então nós tivemos aí um número de atendimentos de 3.291 atendimentos durante esse ano, né? Relacionados a essa questão de internações psiquiátricas, né? E aí, no nono lugar no ranking, se a gente puder seguir ali adiante, nós temos um problema da questão de CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são equipamentos da rede de atenção psicossocial, da RAPS, né? E que também dão uma retaguarda, e na verdade deveriam ser equipamentos assim mais utilizados para a evitação, né, desses picos de crise desses tratamentos no que diz respeito a essas doenças mentais, para evitar essas novas reinternações, né? Para evitar, quanto mais se evita essa reinternação, melhor se faz o tratamento desse doente e menos prejuízo esse paciente tem em decorrência dessas novas internações, né? Porque cada internação e cada pico que ele tem, isso não é nós quem falamos, isso é a medicina que nos diz, cada pico de internação que leva à internação que ele eventualmente tenha lá do surto psicótico, faz com que haja prejuízo para a saúde mental dele e o problema começa a se cronificar. Então começa a prejudicar mais o paciente ainda e o retorno ao convívio social, a sua atividade na vida social mesmo fica prejudicado. Carolina, porque esse programa está voltado muito à sociedade, só para entender um pouquinho melhor o que é uma internação voluntária, involuntária e compulsória, esse é um ponto importante. Então, nós temos aí a lei antimanicomial, né, que a gente fala, 10.216, e se estabeleceu naquele momento uma classificação de internações psiquiátricas, porque a lei ela vem com um conteúdo na tentativa de dizer assim, olha, o que nós temos hoje na realidade brasileira é de tratamento hospitalocêntrico, hospitalar, psiquiátrico, e a gente precisa voltar os olhos para um momento anterior a essa hospitalização.
E aí se trouxe lá uma classificação quanto a essas internações, internação compulsória, involuntária e voluntária, para os pacientes que têm o problema de as doenças mentais. A internação voluntária, como o nome mesmo diz, o paciente mesmo entende que ele deve se internar e, portanto, voluntariamente, ele tem aí possibilidade de autodeterminação, né? Ele tem conhecimento, plena capacidade civil e tá entendendo que ele precisa se internar num estabelecimento para fazer o seu tratamento de saúde. A internação involuntária, ela decorre exatamente da ausência dessa vontade do paciente e naquele momento ele não necessariamente está privado da capacidade civil dele, né? Mas ele está com um problema de saúde mental que naquele momento faz com que ele perca aí o perfeito juízo, né, dessa sua autodeterminação, dizer o que ele quer e o que ele não quer. Então, a involuntária, ela vai contra a vontade do paciente, porque o paciente em situação de transtorno mental, em surto psicótico, a gente falava até um pouquinho antes aqui, conversa com a televisão, tem senso de perseguição, está sendo perseguido, enfim, ele está fora das nossas condições normais, assim. Então, ele não entende que aquilo seja um caso dele ser internado. Para ele está completamente normal. Só que os familiares veem que ele não está normal, os amigos, a rede de saúde mental verifica que ele não está adequadamente no seu juízo perfeito, e aí ele tem que ser internado contra a sua vontade. Claro que para essa internação é necessária uma avaliação médica, né? Essa avaliação não é feita pela família dizendo, olha, precisa internar o paciente, porque senão também fica mais fácil para a família se livrar de pacientes com transtorno mental, que é muito comum, inclusive. Mas é o médico quem faz a análise desse paciente e verifica se ele realmente está aí dentre aquelas hipóteses de CID, né, de transtorno mental, né, da indicação de doença, e diz que é o caso de internação. E aí o paciente é internado contra a sua vontade, com a autorização de qualquer familiar, né, de qualquer, eventualmente, um amigo, alguém que se dê por responsável por ele, inclusive até mesmo por alguém, se não tiver familiar, amigo, por alguém da própria rede, né, de atendimento à rede de atenção psicossocial. E a compulsória é a internação que nós, enquanto centro de apoio, orientamos os colegas a ser evitada, porque ela desestrutura e desorganiza a rede de atenção psicossocial, porque ela é uma determinação judicial. E aí, muitas vezes, o que a gente vê e a gente se depara com isso é que essas internações compulsórias, quando determinadas judicialmente, elas não são determinadas com critério técnico, médico, clínico, né? São determinadas assim, inclusive por um período, tem que ficar 6 meses internado. Não é o que clínica e tecnicamente se recomenda no caso daquele paciente, né? Então acaba se substituindo o critério técnico, que seria do setor médico, do setor da psicologia, do pessoal da equipe de atenção de saúde mental, da atenção psicossocial, pelo critério jurídico que, olha, esse paciente está incomodando muito, está tendo problema, a gente precisa internar ele. Então, é a compulsória que a gente fala, né? Então, a gente busca que se evite a internação compulsória, que se busque ao máximo a internação involuntária, solicitando à rede de atenção psicossocial que providencie uma vaga no sistema para que esse paciente seja de fato internado, porque se nós transformarmos em compulsória, a gente acaba atraindo não só para o Ministério Público, mas para outros entes que atuam também na judicialização da saúde, a responsabilidade de dizer quem são os pacientes que serão internados. E não é essa a nossa função. Então, por isso que se desestrutura a rede, né? Você acaba tirando da gestão da saúde, né, que seria responsável por aferir o caso dos pacientes e quem deve ser ou não internado, e atraindo para o setor jurídico, né, o sistema jurídico, se a gente puder dizer assim, a responsabilidade de dizer quem será internado, o que não é producente, né, contraproducente. Elaine, a Carolina falou da importância da rede de proteção de assistência psicossocial e nem sempre ela funciona adequadamente. Como que o Ministério Público pode atuar para que essa rede possa, de fato, atuar e melhorar o atendimento e o tratamento das pessoas que precisam e que buscam por uma atenção maior em saúde mental? Em primeiro lugar, bom dia, muito obrigada pelo convite, né, que estou aqui. Cami, nessa parte, como a doutora Carolina estava falando,
Na nossa comarca, nós percebemos exatamente isso no início, em 2013, o grande número de internamentos compulsórios. E era necessário verificar o quê? Se estava sendo feito o trabalho preventivo. E é aí que o promotor tem que começar a atuar, para diminuir não só a judicialização, mas também para que esse paciente não continue a sofrer tanto, já que esses critérios podem não ser exatamente os adequados para o caso. Desculpe. O que acontece? Em primeiro lugar, eu acredito que é necessário visitas a todos os órgãos que compõem a rede de atendimento à saúde mental. O promotor precisa conhecer tudo o que existe dentro da sua comarca. Então, deve visitar postos, que é as UBSs, conversar com os profissionais, visitar o CAPES, conversar com os secretários, todas as reuniões possíveis. Por quê? Entendendo o que se tem, é que tem possibilidade de criar aí a questão da prevenção. Na verdade, os órgãos estão capacitados, mas muitas vezes não estão interagindo entre si para que isso possa ocorrer. Então, essa é a primeira parte que eu acho importante que o promotor tem que fazer, né, no meu ponto de vista. O único problema é que você tem que ver onde tem o elo fraco da corrente, ou seja, onde não está funcionando essa prevenção. Porque quando falta essa prevenção, é que estoura os problemas nas promotorias. É aí que vem o desespero. A família que não quer ficar com o paciente, geralmente já está cansado. A falta de médicos para o atendimento, especializados, psicólogos e assim por diante. É aí que o promotor pode atuar para constatar essa falha, não sozinho. É necessário, claro, a ajuda de toda a rede, porque quando você consegue conversar com todo mundo, você começa a verificar onde está ocorrendo a falha, né? E não é que o promotor sabe tudo, não é nada disso, pelo contrário, né? Você vai aprendendo com o tempo o que é necessário. Então, essas visitas eu entendo assim primordial para que possa ter um bom atendimento às pessoas que tenham problema na saúde mental. E a questão do internamento é isso. Muitas vezes é feita uma análise e verifica que a rede falhou, por exemplo, não fez a prevenção. Lá no começo, se tivesse ocorrido o atendimento, talvez o estado dele não piorasse tanto para chegar a ter que fazer o internamento compulsório. E não é só isso. Às vezes também os órgãos entre si, cada um joga a responsabilidade para o outro. E é necessário daí sentar e conversar para ver qual é a atuação de cada órgão, o que cada um deve fazer, né? E essa é a vantagem de conversar. Você começa a identificar as falhas. E quando todo mundo se conscientiza, é fácil daí aparecer as soluções, né? Então, eu acredito que o promotor pode e consegue fazer esse trabalho. Adriele, vamos esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo como deve ser o atendimento das pessoas que têm transtornos mentais. Bom dia, gostaria de agradecer essa oportunidade. E quando nós pensamos e falamos sobre saúde mental, muitas pessoas têm uma visão errônea dos pacientes com transtornos mentais e achando que a única solução é a internação. E nós sabemos que hoje, devido a essa loucura da sociedade que nós vivemos, o transtorno mental, ele está desde uma questão leve até um transtorno mental severo e persistente. Por isso que o atendimento à saúde mental precisa levar em consideração, inclusive, outras particularidades da vida desse sujeito, desse paciente, que precisa ser observada. Quando nós pensamos nesse atendimento à saúde mental, é fundamental que nós deixemos um pouco de lado também a visão que só a internação é suficiente. A própria atenção básica dentro da política de saúde faz um trabalho que é fundamental. Os centros de atenção psicossocial, os CAPES, também vêm desenvolvendo um trabalho que é essencial nessa articulação da rede para o paciente. Muitas vezes, a própria sociedade se foca muito na questão do tratamento de saúde mental como se a única solução também fosse a medicação. E nós sabemos que um paciente que tem transtorno mental não necessariamente precisa fazer o uso da medicação. Às vezes, uma oficina terapêutica, uma atividade, um artesanato,
uma inserção na própria comunidade, no esporte, no lazer. Essa articulação, esse atendimento integral e intersetorial é fundamental. Então, toda vez que nós pensarmos num paciente que tem transtorno mental, o trabalho em rede, o trabalho intersetorial é uma peça-chave para que realmente esse sujeito seja visto na sua integralidade. Caroline, a gente sabe que o Paraná tem 399 municípios, boa parte deles são pequenos municípios e que não dispõem desses equipamentos como os centros de atenção psicossocial. A Adriele acabou de falar da atenção básica, né? Como que a atenção básica, principalmente nesses municípios que não dispõem de outros equipamentos, pode atuar no tema da saúde mental? Então, Cambi, o problema que a gente identificou inicialmente ali, que é o que mais ocorre às promotorias, que é a questão da internação involuntária, na verdade, ele é a ponta do iceberg, é o que chega para a gente, o que a gente enxerga. Mas, na verdade, existe todo um problema anterior, que é o trabalho de prevenção, como a Elaine falou, que não é feito o trabalho preventivo e o trabalho na atenção primária à saúde, na atenção básica, né, que não é feito muitas vezes de modo adequado, que faz com que esse paciente acabe sendo internado. É claro que especialmente nos casos de transtorno mental, não só nos casos de dependência de álcool e drogas, mas especialmente nos casos de transtorno mental, é da natureza da doença, né, que esse paciente ele acabe tendo picos de surto. Mas esses picos de surto podem ser evitados se bem trabalhada a estruturação desse paciente no âmbito do seu território, do território do município, da sua convivência, né, da convivência com os familiares, com as pessoas que ele conhece ali na localidade dele. Então, eu até trouxe, eu gostaria de pedir uma outra imagem ali. Então, nós temos uma portaria de consolidação, a portaria de consolidação número 3 do Ministério da Saúde, e lá no anexo 3, se eu não estou enganada, ou anexo 6, nós temos aí a organização da rede de atenção psicossocial, da RAPS. Tá? E aí eu pedi para ele centralizar ali esse artigo 5º, porque o que a gente lembra sempre de atenção psicossocial é de CAPS e de internação, né? Não precisa internar o paciente, ou a gente precisa de um CAPS no município, o município é pequeno, porque até para instalar um equipamento desses, um CAPS no município, você tem que ter um quantitativo de pessoas, um quantitativo mínimo de habitantes no território do município, né? Então, não são todos os municípios que nós temos no Paraná que teriam essa potencialidade de instalação de um CAPS no seu território. E aí eu trouxe ali, se a gente puder verificar novamente, o primeiro inciso da rede da atenção psicossocial, o primeiro componente ali que é indicado na rede de atenção psicossocial é a atenção básica, né? Por meio das unidades básicas de saúde, as equipes aí de atenção básica, equipes de atenção de população específica, né? Núcleos de apoio à saúde da família, que é os NASFs, que a gente fala, que inclusive podem fazer contratação de profissionais como terapeuta ocupacional, como os profissionais de psicologia, de assistência social, educação física, né? Que são atividades que podem colocar esse paciente de saúde mental, com problemas de doenças mentais, de modo intersetorializado, como a Adriele falou, que faz com que todo esse aparato, né, de instrumentos da rede fortaleça o vínculo desse paciente com esses profissionais, com a família, com a sociedade, de modo a evitar futuras internações. Então, é um dos primeiros instrumentos. Eu trouxe aqui, não sei se não vou me alongar, mas no âmbito do Estado do Paraná, em termos de Secretaria Estadual de Saúde, existe um programa de qualificação da atenção primária, inclusive das unidades básicas de saúde, eles até promovem selos de qualificação, prata, bronze, ouro, né, conforme essa qualificação. E dentro dessa qualificação existe uma qualificação específica, isso na atenção primária, na atenção básica, da saúde mental. E aí eles falam do fortalecimento dessa atenção primária, por exemplo, vou até citar aqui, com ponto de atenção no domicílio. Então, as equipes de estratégia saúde da família que vão até os domicílios, vão lá buscar atender esse paciente e ensinar esse paciente mesmo a promover o seu autocuidado, né? Fazer essa busca ativa desse paciente nessa atenção domiciliar
identificar eventuais fatores de risco, fatores de proteção que fortalecem melhor o cuidado desse paciente. Aí, grupos de ajuda mútua, né, que podem ser estabelecidos no âmbito do território do município, que não necessariamente são CAPs, né, mas é um grupo de ajuda mútua composto por profissionais diferenciados e por pessoas que vivenciam a mesma situação de saúde, familiares, enfim. E aí, nós temos aí da estratégia da unidade básica de saúde e da estratégia de saúde da família, um acolhimento desse paciente na unidade, né? Fazer a estratificação de risco desse paciente, porque existem pacientes, como a Adriele falou, que têm um nível de atendimento menos complexo, né, do que outros. Tem pacientes que têm um nível de atendimento, ou exigem um nível de atendimento na assistência, muito mais complexo do que outros pacientes. Então, verificar, estratificar o risco, saber quais são esses pacientes que necessitam de maior complexidade de atendimento e outros que não necessitam de uma complexidade maior de atendimento. E aí a unidade básica de saúde, ela é responsável pela garantia, basicamente, do cuidado desses pacientes que são considerados de baixo e de médio risco. Mas a unidade básica de saúde também ela é ordenadora de todo o cuidado desse paciente nos demais níveis de complexidade. E, portanto, quando ela faz o encaminhamento desse paciente, por exemplo, a um CAPS, se ele existe no município, né, um centro de atenção psicossocial, a unidade básica de saúde não deixa de ser responsável por esse paciente. Então, ela exerce uma responsabilidade compartilhada para pacientes que exigem um tratamento no âmbito do CAPS. Né? Então, a atenção primária, a atenção básica, se a gente puder dizer assim, ela tem que ser fortalecida. E eu vou trazer um dado que nós temos no Centro de Apoio, nós temos um sistema que foi criado lá pelo Dr. Marco, doutora Margarete, médica do Centro de Apoio, claro, com a ajuda de toda a instituição, para a criação de um sistema que se chama Protege. E nesse sistema, todas essas internações involuntárias que eu mencionei anteriormente precisam ser informadas ao Ministério Público. E antigamente a gente recebia a fichinha lá do hospital dizendo que internou, a gente tomava ciência daquilo e deixava guardado. Não tinha muito o que fazer. Hoje a gente tem esses dados informatizados nesse sistema Protege. E recentemente eu fiz uma pesquisa dentro do sistema, porque agora o sistema está no BI, e eu fiz um questionamento lá que o Jefferson, assessor nosso, nos respondeu, e nós temos um percentual de, não sei se você sabe, Elaine, não sei se você sabe, Adriele, um percentual de reinternações involuntárias de 82% de pacientes. Significa dizer o quê? Que não está funcionando o sistema de prevenção. E a maior parte desses pacientes não são pacientes dependentes usuários de droga. Portanto, a reinternação não é desses pacientes que são acometidos por fatores, que é uma doença também, mas por fatores externos, né, que é a droga, mas especialmente pelos transtornos mentais. Então, são pacientes que estão indo e voltando para as internações involuntárias, sem que haja, de fato, esse aparato de proteção, né, de garantia desse paciente dentro do seu território, para o atendimento dele ali e garantia da resolutividade do atendimento dele dentro do território na atenção primária. Então, a importância da atenção primária, assim, é fundamental. Como a gente diz, é primário, né? Ela é básica, ela é fundamental. Exatamente por quê? Porque quanto maior resolutividade você dá na atenção primária, tanto menos você se utiliza dos demais níveis de atenção e complexidade do sistema, né? E não é só por uma questão de gasto do sistema, é um gasto em saúde, mas especialmente com os pacientes de saúde mental, de transtorno mental, os dependentes químicos. Por quê? Porque a continuidade dessas reiteradas reinternações por conta de reiterados surtos psicóticos, né, causa maiores prejuízos ao paciente, torna ele crônico, né, e com maior cronicidade fica mais difícil dele se reinserir no meio social em que ele vive, né. E aí cada vez mais a família quer se livrar do problema e aí a gente vai voltar para o ciclo anterior em que a gente vivia a hospitalização e a questão manicomial, as pessoas eram depositadas nos hospitais, né, e ficavam lá a critério e à mercê, enfim, da misericórdia. Eu ia perguntar isso, Adriele, esse ciclo de internações não é um pouco por causa da falta de encaminhamentos adequados dos equipamentos que integram a rede de assistência psicossocial?
A questão da atenção básica, igual a doutora estava colocando para nós, é fundamental, principalmente nos municípios do interior. Isso é algo muito comum. Cotidianamente, os profissionais acabam entrando em contato com o Ministério Público, alegando que no município não tem psiquiatra, que eles não sabem o que fazer com os pacientes com transtorno mental. Mas se no município tem atenção básica, se tem o NASF, se tem a equipe de estratégia de saúde da família, se tem os agentes comunitários de saúde que fazem um trabalho fantástico, por que não fazer ações na área de saúde mental? A área de saúde mental ela não é restrita apenas ao atendimento ambulatorial, ao atendimento hospitalar ou ao atendimento especializado dentro dos CAPs. A atenção básica ela tem essa função. E dentro dos municípios pequenos, isso precisa ser incentivado, é um grande desafio. E a questão do atendimento, dos encaminhamentos, nós observamos que ainda há muitos equívocos. Como a doutora Elaine colocou, no próprio Ministério Público, cotidianamente chega solicitações de internação compulsória, que não necessariamente é internação compulsória, que são internações involuntárias ou que a rede às vezes nem atendeu. Às vezes nem sabe, nem conhece aquele sujeito, aquela realidade, aquela família. Por isso que é fundamental que os profissionais se articulem. É fundamental a discussão dos casos de forma intersetorial, através do trabalho em rede, porque só assim é que o paciente vai ser observado as suas especificidades e as suas necessidades. Infelizmente, existem muitos encaminhamentos equivocados e por isso que também é fundamental as próprias orientações do CAOP, como, por exemplo, a orientação que fala dos tipos de internação compulsória, involuntária e voluntária, porque no próprio Ministério Público lá em Cianorte e em outras comarcas, nós já chegamos a ter casos de profissionais do CAPES que encaminhavam pedindo internação compulsória. E nós orientamos, inclusive, demos cópia da própria orientação do CAOP, falando sobre a diferença dos tipos de internação. Então, existe também um desconhecimento, não só dos profissionais que trabalham na rede de atenção psicossocial, mas dos profissionais de forma geral, sobre a Política Nacional de Saúde Mental, sobre as possibilidades de intervenção no cotidiano desse paciente e de sua família. Agora, Elaine, está lá o cidadão lá precisando de atendimento à saúde mental e no município não tem nada disponível para ele. O que ele deve fazer? Bom, em primeiro lugar, as ouvidorias, né, que devem funcionar, né, no âmbito de cada município. Isso é fundamental, porque a Secretaria de Saúde precisa saber quais atendimentos que são necessários e onde há falha. Então, isso o Ministério Público deve, inclusive, estimular que as ouvidorias funcionem bem. Segundo lugar, claro, se não funcionar, daí deve procurar os conselhos de saúde, que foi um trabalho, inclusive, que nós fizemos lá em Cianorte, em visitas em cada um dos municípios, e descobrimos que não tinha sede, inclusive, nem sala, nem estagiário, às vezes, em alguns municípios, do Conselho de Saúde. Então, foi uma forma também que o Ministério Público, na época, arranjou de articular a rede, ou seja, eu preciso ter um local onde o cidadão, o paciente, possa procurar em caso de falta de atendimento pela rede. E daí foi interessante que foi feita a visita no mês, voltamos um pouco depois, e aí já estavam instaladas salas com alguém para fazer o atendimento e também a capacitação dos conselheiros. Porque se você não capacitar os conselheiros, eles também às vezes não sabem nem das suas próprias atribuições e do grande poder que eles possuem dentro da área de saúde. O secretário trabalha bastante, né? O prefeito, nós sabemos de todas essas dificuldades, mas o conselho foi instituído exatamente para isso, para ajudar a gerenciar essa parte da saúde, né? E funcionando já é um problema menos. E, em terceiro lugar, sim, em último lugar, vamos dizer, procurar a promotoria de justiça. Em Cianorte, nós temos uma situação um pouquinho diferenciada, às vezes, de outras comarcas, que nós temos a central de atendimento. Então, quando o paciente não é atendido, ele já sabe onde procurar. E, além disso, né, a central funciona super bem, né, eu sempre falo, a iniciativa do Dr. Sérgio e também graças aos funcionários do Ministério Público, estagiários, né, todos que trabalham, porque sem esse trabalho é impossível, né, que funcione. Também há visitas quinzenais em cada um dos municípios da nossa comarca, que são 6. Então, todos têm esse acesso. E o que acontece? Já é feito um encaminhamento, já é feito ofício, telefone. Por isso que, dentro do próprio Ministério Público, é necessária essa integração. Não adianta o promotor conhecer o A, o B ou o C,
se todos os funcionários, todos os estagiários também não conhecerem, porque já facilita, adianta, acabou de chegar o caso, já é feito um contato imediato com quem, né? Seja com CAPES, com NASF, com OBS, aonde faltou atendimento. E é interessante que funciona super bem e as pessoas estão tão acostumadas que às vezes, né, já vão direto no Ministério Público quando não tem esse atendimento. Mas por quê? É uma característica da nossa comarca, né, que tem essa central de atendimento. Então, o cidadão, ele precisa, o paciente, ele precisa se sentir seguro que ele vai ter esse atendimento, né? Então, na maioria dos casos, claro que vai se conseguir isso. Se não conseguir, claro, somente aí vai ter a judicialização. Mas lá na nossa comarca, graças a Deus, de forma geral, tem se resolvido. As secretarias de saúde procuram atender, né, quando falta. Vamos dizer, questão de psiquiatra no interior é muito complicado. Não tem um tanto de profissionais como nós temos aqui na capital, né? Às vezes faltam psicólogos nas UBSs, que foi outra situação, né? Voltando ao que eu falei, que o promotor tem que visitar todos os órgãos que constituem o atendimento à saúde mental. Foi constatado, por exemplo, nas UBSs, falta de, em algumas, né? Não em todas, falta de psicólogo. Então, isso é importante. A colega, a doutora Elaine Lima, que hoje está aposentada, ela fez um trabalho bem bacana nessa parte, que foi fazendo TAC, né, realizando TACs com as prefeituras para que tivesse atendimento de psicólogo. E aí que o promotor interfere, faz audiências públicas, né, faz esses TACs, ofícios, conversa com todo mundo. Aí sim o paciente vai ter um atendimento maior e ele também vai saber socorrer. Não é o Ministério Público que vai resolver tudo, mas passa a funcionar sozinho depois, né? Você viu aquele problema pontual, você não vai resolver só para aquele paciente. É por isso, retorno, né? Às vezes é chato participar de reuniões, mas as reuniões é que acabam resolvendo essa situação depois para os outros pacientes no futuro, né? Então, esse conhecimento é fundamental. Dentro do próprio MP, às vezes, seja promotor, seja estagiário, seja servidor, tem que ter esse conhecimento, porque senão não tem como se fazer o encaminhamento, porque a rede não tem como funcionar, né, não só lá do poder público, como dentro do próprio Ministério Público, se não tiver esse conhecimento inicial. Então, o paciente vai ser beneficiado se nós tivermos esse conhecimento, porque daí ele tem confiança. Onde tem confiança, tem credibilidade, começa a funcionar. E todos, né? Não é fácil se adequar, às vezes o município tem problema de verbas, mas tem que verificar se ele está aplicando adequadamente. Às vezes ele usa aquela verba que deveria ser utilizado para aquele trabalho como o NASF, que a Adriele nos acompanhou em todas as visitas, por isso que é interessante, né? O Ministério Público, hoje com a equipe multidisciplinar, né? Não dá para pensar o MP hoje sem essa equipe, né? Para nós acrescentou muito lá em Cianorte, né? Para trabalhar, para verificar a falta de profissionais, né? Então o promotor não pode, chegou, eu não tenho dinheiro para contratar psicólogo, não tenho dinheiro para... Mas aí que está, é essa articulação que o Ministério Público precisa fazer. Porque se você diminuir nessa ponta, como você falou, nós só pegamos o iceberg, mas se eu diminuir na ponta anterior, nas causas, eu vou diminuir as consequências. E é um trabalho de formiguinha. Então, se eu tenho um bom atendimento psicológico de crianças, por exemplo, já verifica desde o início, então dá para você ter um acompanhamento. O NASF, fazer esse trabalho é essencial. Igual em Indianópolis, nós visitamos, né, nessa última vez, um trabalho essencial que eles têm feito lá, super simples, um município pequeno, mas que está funcionando. Outros também, né, cada um tem a sua particularidade, mas estão tentando fazer terapias, fazendo um trabalho. E isso faz com que a rede, diminua, inclusive, os gastos posteriores por esse próprio município. E isso que eu acredito que o promotor tem que fazer. Vai ajudar o paciente, se o promotor conseguir fazer essa articulação. Não que a rede não tenha essa capacidade, mas às vezes precisa de alguém para aglutinar. Então o promotor não pode ser hoje só um legalista, aquele que sabe, ou que fica sentado no gabinete. Ele tem que, de repente, conversar com as pessoas para entender isso. E eu só vou saber a falha se eu for atrás. Se eu for esperar, só vai chegar quando não tem mais solução. Que é isso exatamente que não queremos. O que adianta eu ter hospital psiquiátrico? Vou internar todo mundo? E daí vai chegar uma hora que não tem como hoje, né, as dificuldades.
O importante é o quê? Tentar diminuir esse prejuízo. E sai muito mais barato para qualquer um dos municípios, né? A vantagem é essa. Eu acredito que quando o promotor trabalha dessa forma, todo mundo acredita junto. E os gastos diminuem. Tanto que nós tivemos uma reunião agora em fevereiro, né, com a regional, que também trabalha bastante. Foram os 11 municípios que pertencem à regional. Nós participamos, eu e a Adriele, dessa reunião que estava tendo capacitação, tinha conselheiros, secretários, e sentimos a necessidade que Cianorte está precisando de um CAPES AD, né? E daí todo mundo está se movimentando. Tem o CAPES 1, é importante, temos o CAPSI, que é a luta também da colega que se aposentou, né? A doutora Elaine Lima, que fez um trabalho lindo, olha, audiência pública, e provou, eu vi você falando que tem que ter uma quantidade mínima, que era 150 mil. Conseguiu ser implantado em Cianorte, que provou por A mais B o tanto de crianças que estavam sem atendimento nessa área e a necessidade. Tinha cidades que tinham o CAPSI, mas tinha menos atendimento do que Cianorte e a região. E conseguiu e foi implantado. Então, são trabalhos pequenos que todos nós fazemos, mas que somam. Então, o promotor trabalha aqui numa área, mesmo que não seja, trabalhou numa audiência pública, fez uma reunião fez um TAC, por exemplo, na área da infância, fez um TAC, por exemplo, no patrimônio público. Quando você vê essa soma, a rede começa a funcionar. E é bom para todo mundo. E daí funciona como se fosse uma mágica, não é uma mágica. É algo que precisou ser construído, não por 2 mãos, por 4, mas por 30, 40. É a rede em si. Tem ótimos profissionais que têm ideias fantásticas. E nós precisamos aprender a ouvir, né? Promotor, normalmente, em geral, todos nós, né? Nós mais falamos do que ouvimos. Mas é ouvindo que você começa a arranjar soluções. Então, acredito que isso facilita o atendimento da pessoa. Adriele, agora pensando nas políticas públicas, como melhorar a rede de atenção psicossocial a partir das políticas públicas já existentes? Na verdade, para que a gente possa realmente ter uma rede solidificada, forte, é necessário financiamento público. Esse processo de monitoramento por parte do Ministério Público, ele é essencial. Por quê? Para que você possa ter um CAPES que atende, que acolhe, que realmente faça o processo de busca ativa, inclusive daqueles pacientes que não estão frequentando as próprias atividades do CAPES, para que a equipe da Estratégia de Saúde da Família, do NASF, consiga realizar ações na área da saúde mental, é necessário o financiamento público. E como que está hoje esse financiamento público? O Ministério Público ele tem um papel de acompanhar esse processo, inclusive. É necessário fortalecer a atenção básica. Sem dúvida nenhuma, hoje, um dos pontos que precisa ser melhorado nesse processo de atenção à saúde mental é a própria atenção básica. Os municípios precisam buscar desenvolver estratégias básicas, simples, mas que vão contribuir para o atendimento integral dessa população. É necessário também investir muito nesse processo de prevenção. Quando nós falamos de criança e adolescente, existe todo um processo de medicalização da infância. Mas o que está sendo ofertado para essas crianças e para esses adolescentes na área da cultura, na área do esporte, na área do lazer? A prevenção, ela é fundamental e ela começa desde o processo da infância. Porque é muito mais fácil tentar achar que com um medicamento ou com uma internação nós vamos conseguir resolver, por exemplo, um caso de uma criança que possui algum tipo de transtorno mental por conta do seu contexto social. Se a sua realidade não mudar, esse transtorno mental também não vai conseguir ser amenizado na questão de impactar na vida dessa criança. Por isso que o atendimento à saúde mental precisa ir além, precisa compreender o território, precisa compreender as relações familiares e para isso nós precisamos da questão do financiamento público e o fortalecimento desse paciente com transtorno mental para que ele possa viver na sua comunidade, no seu território, também é um dos desafios hoje da rede de atenção psicossocial. Como fortalecer essa autonomia? Quais são as estratégias que podem ser criadas? Caroline, nós temos muitos desafios na saúde mental e o Ministério Público do Paraná está fazendo o seu planejamento estratégico para os próximos 10 anos. O que o Centro de Apoio está pensando em saúde mental
para o planejamento estratégico do Ministério Público para a próxima década? Pois então, né, Cambi, inclusive foi feita uma consulta pela Subplan aos colegas, né, para saber quais seriam assim as temáticas mais solicitadas pelos colegas em termos de atuação, né, e a nossa principal, não foi a principal foi o trabalho na atenção básica. Mas uma das principais linhas indicadas pelos colegas foi a questão da internação involuntária e da saúde mental. Então, o que a gente pretende aí apresentar para os colegas? Pretende talvez alinhar esses dois eixos, né? A atenção básica e a saúde mental, no sentido de tentar tratar esses temas, ou essa temática, inclusive, no âmbito da prevenção, no âmbito da promoção da saúde, né? Para tentar fazer o máximo possível, evitar o máximo possível essas internações involuntárias, né? Como eu falei aqui anteriormente, me causou bastante espanto o fato de a gente ter 80%, eu não lembro se é 82% ou 84%, mas é bastante, né? Reinternações. Então, assim, que o paciente teria passado por pelo menos mais uma internação nos últimos 3 anos. Então, isso me deixou, assim, bastante pasma, porque daí a gente tem, então, 18% talvez de resolutividade na prevenção dessas novas reinternações. É um índice, sabe, a minha ótica, né, não sei se da Elaine e da Adriele, mas é um índice muito baixo. Significa que a gente não está trabalhando adequadamente a questão da saúde mental na prevenção e na promoção da saúde. A gente está tratando com medicalização e com hospitalização, né? É claro que os pacientes, de modo geral, em termos de transtorno mental e de dependência química, a gente não pode dispensar o uso medicamentoso, né? Isso também não compete a nós, é questão médica, é técnica, a gente também não vai ficar interferindo numa área que não nos afeta de modo direto, né? A gente não tem o domínio dessa matéria. Mas o mais possível a gente tentar fazer exatamente o encontro desses eixos. Então, na atenção básica, a saúde mental ser trabalhada de modo qualificado, de modo a termo, né, de modo adequado no sentido, inclusive, temporal, né, para que esses pacientes não sofram, então, ou não tenham a necessidade de um atendimento hospitalizado, né, porque... De modo geral, isso representou para mim, e eu posso estar muito equivocada nesse sentido, que não é porque exatamente falta leitos hospitalares, mas é que, na verdade, esses pacientes continuam sendo internados. Então, é um público que está sempre sendo referenciado para um hospital com um atendimento psiquiátrico, uma internação involuntária, e que não está sendo tratado adequadamente no local do seu território, onde ele deveria ser tratado, com práticas, inclusive outras, intersetoriais mesmo, que poderiam ser adotadas a custo, inclusive, mais baixo para o sistema de saúde, né, do que a internação. Então, a linha do centro de apoio e a proposta do centro de apoio, né, claro, é uma sugestão aos colegas, a partir mesmo do que os colegas já nos encaminharam. A proposta para os colegas será nesse sentido, mas é claro que a gente vai também estar aberto a todas as sugestões que vierem dos colegas nesse sentido. Elaine, chega uma pergunta da Fernanda Arendt, que é assessora jurídica da 5ª Promotoria de Justiça lá de Francisco Beltrão, que ele diz assim que muitos pacientes se recusam a ver que tem um problema mental ou de saúde mental e, portanto, isso inviabiliza muitas vezes um tratamento. Como que você faz para convencer essa pessoa de que ela precisa de um tratamento e quais as técnicas que a Promotoria de Justiça lá de Cianorte usa para efetivar a saúde mental nesses casos? Bom, quando nós estávamos atuando, né, em relação a isso, o que acontecia? Geralmente a pessoa não enxerga e a família enxerga, que foi igual a Caroline falou, porque ela sofre todas essas situações. É necessário verificar se o trabalho preventivo foi feito, porque muitas das vezes, foi como a Adriele falou, você ia verificar o que estava acontecendo, não foi feito o trabalho anterior, inicial. Então, esse é um caso. Se não foi feito, tem que ser feito. Tem que ser feito busca ativa, os próprios, igual do CAPS,
tem que ir lá na casa da pessoa, verificar o que aconteceu. Às vezes com apenas uma conversa, como aconteceu, Adriele, num caso que não estava resolvendo na nossa região, se descobriu, por exemplo, que a pessoa não queria fazer o tratamento porque não houve uma conversa anterior. Ela ficou alegre no momento em que se foi na casa dela e mostrou para ela que precisava. Então, essa questão da busca ativa é muito interessante ser utilizada pelas promotorias. E a própria rede pode fazer. É que muitas vezes são tantos casos que a rede se considera sobrecarregada, e principalmente por falta de profissionais para isso, que ela acaba, por exemplo, olha, a pessoa não compareceu aqui. Então vou mandar para a promotoria para tentar resolver. Então é necessário utilizar-se disso. Em segundo lugar, não teve possibilidade, tem que verificar se já houve algum tipo de avaliação médica. E daí a importância de um psiquiatra, um neuro, né? Para avaliar, às vezes ele verificando, através da própria família, como que o paciente age, ele pode dar um laudo falando, olha, precisa do encaminhamento, tem que fazer pelo menos alguma avaliação médica para ver se é caso de internamento ou não, porque conversando pode chegar a isso. Porque muitas vezes o que os pacientes fazem? Eles querem tudo na hora, os familiares dos pacientes querem tudo na hora, mas eles não fazem o mínimo, que é, por exemplo, ir lá conversar com o médico antes, conversar com a equipe. Ele, não, olha, tive um surto aqui, eu não aguento mais, chama o SAMU, chama o CAPES, tem que internar. Só que não foi feito esse trabalho anteriormente. Então, a promotoria tem que verificar caso a caso. Então, não dá para falar que é uma receita, vai depender se houve atendimento ou não. Se não houve, fazer o atendimento. Se houve já o atendimento, verificar com o médico, e aí a promotoria não tem como interferir, porque depende dessa avaliação médica. Exato. Já teve caso em que foi feito um pedido judicial só para que a pessoa fosse avaliada, porque ela nunca se conseguiu, nem com busca ativa, resolver a situação. Então, teve que realmente levar a pessoa da casa dela de forma compulsória, obrigada, até o CAPES, onde foi atendido pelo psiquiatra, e acabou resolvendo a situação, né? Como também pode ser caso de internamento. Então, cada caso é um caso. Mas o mais importante é verificar se o trabalho anterior foi feito, que muitas vezes falta esse trabalho. E não é nem por falta de vontade, que é outra coisa que nós estamos conversando. A questão das equipes multidisciplinares, do CAPES, do NASF, troca muito. Cada 6 meses, 1 ano, troca. E essa troca de profissional é tão prejudicial porque ele forma um vínculo com o paciente e o paciente já não aceita o próximo profissional. Exato. Não que o próximo é ruim, não é isso. É que ele confia naquele profissional. E é isso que, de repente, as promotorias precisam começar a trabalhar bem para ver por que está tendo essa questão de troca de profissionais. O que está acontecendo no município? O que pode ser feito para melhorar? Não é? Porque se você não tem o recurso humano, você também não vai ter o retorno desse paciente. Ele vai ficar com medo. Se ele confiar em você, ele vai acabar se submetendo a um tratamento. E ele submeter ao tratamento é uma internação a menos. Então, não é fácil. Na verdade, as equipes elas precisam estar preparadas para acolher esse paciente. Sim. Porque a sociedade tem uma visão extremamente equivocada da questão da saúde mental. Achando, eu não sou louco, para que eu vou para o psiquiatra, por que eu vou no CAPES, por que eu vou para o psicólogo? E os profissionais que atendem criança, adolescente, idosos, pessoas em situações de vulnerabilidade, precisam estar capacitados no processo de abordagem e desmistificar o que é a saúde mental, o que é o transtorno mental. O transtorno mental, hoje, ele afeta a grande maioria da população e isso precisa ser explicado. E às vezes não é na primeira abordagem que a pessoa vai aceitar um tratamento, mas a equipe do CAPES, a equipe da atenção básica precisa estar ciente desse processo e fazer a busca ativa. Oi, hoje eu vim aqui só para conversar, vim saber como é que você está. E a partir da construção dos vínculos de confiança, a abordagem consegue acontecer de uma forma que esse paciente, por si mesmo, comece a compreender que ele necessita de um atendimento do outro. Então, desmistificar o que é o transtorno mental, o que é a atenção, o que é a promoção da saúde mental, isso é tarefa fundamental até mesmo para o processo de sensibilização para o tratamento. Eu acho que, complemento ao que vocês já falaram, se eu puder falar um pouquinho aí para a Fernanda,
Muitas vezes os pacientes, não só os pacientes com problemas de saúde mental, mas os familiares, eles acabam encontrando no Ministério Público a porta de entrada do sistema. E a porta de entrada do sistema não é o Ministério Público, a porta de entrada do sistema é o SUS, né? Especialmente a atenção primária, a atenção básica. Então, às vezes o paciente vem lá e talvez a Fernanda esteja com dificuldade de, meu Deus, como é que eu vou conscientizar esse paciente? Fernanda, talvez não você exatamente, consiga conscientizar esse paciente. Talvez os profissionais com a capacitação técnica adequada, psicólogos, terapeutas e toda a equipe que forma esse vínculo com o paciente, é quem tenha de fato que fazer essa conscientização desse paciente quanto ao tratamento. É claro que a gente vai atuar como o vetor, né? Que deflagra esse processo de formação do vínculo do paciente com a equipe da atenção psicossocial. Mas não no sentido de que você, Fernanda, seja a porta de entrada e a colega lá em Francisco Beltrão, a Beatriz que está lá, seja a porta de entrada do sistema. A gente talvez vai acolher essa situação, mas quem tem que fazer todo o trabalho mesmo de fundo é a gestão, é a equipe de saúde mental. É o encaminhamento que é o mais importante. Exatamente. Né? Eu quero então agradecer a participação da Caroline, da Elaine e da Adriele e lembrar a todos que estão nos acompanhando que podem mandar suas sugestões e críticas para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.